Saudações, comunidade acadêmica. Estamos aqui mais uma vez, BMS Global. Eu sou o Bernardo da Silva e temos um novo tema que é frações. Vamos aprender algumas propriedades básicas das frações, vamos aprender a trabalhar com frações. Se você tem alguma dúvida sobre fração, acompanhe esse vídeo até o fim. Primeiramente, vamos falar o que é uma fração. Fração é toda a expressão que eu encontrar A sobre B, de tal modo que esse B seja diferente de zero. Talvez a letra esteja a fazer confusão, certo? Então, vamos pegar números daqui a nada. O que é uma fração na realidade? Na realidade, uma fração, eu estou a falar de uma divisão de um elemento A em B partes iguais. Ou seja, qualquer elemento que eu divido em partes iguais, eu represento ele como fração. Por exemplo, se eu tenho um círculo, se eu dividir ele em duas partes iguais, eu tenho uma fração. Como é que eu represento essa fração? Eu tinha um círculo que dividi em duas partes. São duas metades. Essa metade vai ser representada por um meio, uma metade do círculo, e esse também vai ser representado por uma outra metade do mesmo círculo. Isso aqui é uma fração. Agora, uma fração é representada A sobre B, em que esse número que fica aqui por cima dessa barra que está aqui, chama-se numerador. Este número que fica aqui por baixo, que tem que ser diferente de zero, chama-se denominador. E essa barra que está aqui, chama-se barra ou traço de fração. Barra ou traço de fração. As frações obedecem as mesmas prioridades de operações que nós já vimos. E vamos ver já um exemplo com números. Vamos deixar as letras de lado. Eu tenho uma fração. 2 sobre 3. E já vimos que toda fração obedece às mesmas regras de prioridades. As frações trabalham com adição, multiplicação, subtração e divisão. As 4 operações podem ser aplicadas em frações. E nesse vídeo vamos ver a adição e subtração de frações com denominadores iguais. Se eu tenho uma fração, vamos supor, esse 2/3 mais 4 sobre 3. Como eu trabalho com isso? Sempre que você tem uma adição ou subtração de frações, primeira coisa é olharmos os denominadores. Se os denominadores forem iguais, adiciona-se ou subtrai-se os numeradores, esses números de cima, os numeradores, e mantém-se os denominadores. Isso significa que, para esse caso, eu vou adicionar 2 mais 4, 6 sobre 3, porque os denominadores são iguais. Se eu tenho 6 quartos menos 3 quartos, pediram-me que eu resolvesse essa fração. O que eu faço? Primeiro, olho os denominadores. Os denominadores são iguais. E o que acontece quando os denominadores são iguais? Na adição e na subtração, eu mantenho o denominador por serem iguais e adiciono ou subtraio. Como é que eu tenho subtração? Eu vou subtrair, vou fazer 6 menos 3. E vou ter como resultado 3. Se eu tiver 4 sétimos menos 1 sétimo mais 2 sétimos. Aqui também faço a mesma coisa. Tenho frações que eu preciso resolver
primeiro vou olhar os denominadores. Os denominadores são todos iguais. Então, mantenho o denominador, porque são iguais, e adiciono ou subtraio os numeradores. Faço 4 menos 1, eu vou ter 3. 3 mais 2, eu vou ter 5. Ou seja, vou fazer passo por passo aqui mesmo por cima. Eu vou ter 4 menos 1 mais 2. 4 menos 1, 3, mais 2, 5, sobre 7. Então, vou ter 5 sétimos. E é assim que se faz a adição e subtração de frações. Agora temos mais um problema. E se os denominadores forem diferentes? O que acontece? Se eu tenho 4 terços mais 2 quintos, o que acontece? Será que eu devo somar 3 mais 5 e 4 mais 2? Não, esse caso é totalmente diferente. Quando os denominadores são diferentes, o que eu faço? Eu tenho que achar o denominador comum. Tenho que achar um denominador igual. Para a primeira fração, que esse denominador também vai ser o mesmo que vou ter aqui na segunda fração. Como é que eu faço isso? Existem vários métodos. Eu vou mostrar aqui um método muito prático. Para eu achar o denominador comum entre frações numa adição ou subtração, eu pego esse número, multiplico aqui, esse multiplico aqui, e depois multiplico os dois denominadores. É muito simples esse método. O que eu faço? 4 vezes 5, 20. Multiplico. Mantenho a operação. 3 vezes 2, 6. E depois multiplico os dois. 15. 3 vezes 5, 15. Isso vai ser igual a 26 sobre 15. Um outro exemplo. Se eu tenho 7 meios menos 4 terços. Na subtração, mantém-se os denominadores quando os denominadores são iguais. Aqui são diferentes. O método é o mesmo. Faço isso. 7 vezes 3, 21. Menos 2 vezes 4, 8. Sobre 2 vezes 3, 6. E depois é só fazermos essa subtração. 21 menos 8, 13. Sobre 6. E é assim que trabalhamos com frações. Então, esta é a aula que preparamos para vocês hoje. Se inscreva no canal, deixe o seu like e assista a playlist até o fim, se você quiser compreender a matemática básica. E muito obrigado pela sua atenção.